Fala galera, Denilson aqui. Está chegando a hora, meus amigos. São Paulo e LDU pela Libertadores da América, quartas de finais, jogo de Copa, jogo de ida no Equador, na altitude, são mais de 2.500 metros, né? Jogo dificílimo para o São Paulo, né? Mais uma vez aí o jogo do ano que vai decidir o destino do São Paulo em 2025. Sabemos, né, que a LDU é um time muito difícil e cascudo, né? É só ver o confronto passado contra o Botafogo, né, onde a LDU passou com tranquilidade, e somente em 2025, né, eles jogaram 18 vezes em seu estádio, com 10 vitórias e 8 empates, né? Então, ou seja, não perderam ainda nos seus domínios, né? Vendo esses números, para mim, se o São Paulo voltar do Equador com pelo menos um empate, está ótimo. Tá? Eu fecho com esse resultado. Vi muita gente, mas muita gente mesmo, falando que o placar de 1-0 para o LDU, né, seria um resultado bom para o São Paulo, né? Eu discordo plenamente, tá? Porque um time que quer ser campeão, né, ele tem que pelo menos trazer um empate no jogo de ida, senão fica muito complicado a classificação, né? Eu sei que é um jogo difícil, eu sei que tem altitude, mas é trabalhar firme, né, para voltar pelo menos com um empate. Para poder decidir em casa com a vitória simples. Se o São Paulo perder o primeiro jogo de 1-0, o jogo de volta fica muito difícil para buscar os 2-0, né? Pois o LDU vai vir totalmente fechado, recuado, jogando pelo empate e nos contra-ataques, né? Então, dessa forma, digamos que o São Paulo também vence o segundo jogo, né, com uma vitória simples, né, de 1-0. Então, assim, o jogo iria para os pênaltis, né? E os pênaltis a gente sabe, né, como que é. É sempre a loteria, né? E a grande dúvida, né, que se fala muito é sobre qual escalação o Crespo deve levar para o jogo de ida no Equador, né? O esquema é óbvio, né, que está definido, que é o 3-5-2, né, com o Rafael no gol, nas alas o Cedric, provavelmente o Enzo Dias, que teve problema, né, no tornozelo no último jogo contra o Botafogo, mas que está bem, né, e provavelmente será escalado, né? Até porque ele é um dos jogadores com mais poder de marcação, né, no São Paulo atualmente, né? Então, para o jogo de ida, que é fora de casa, é bem viável que ele jogue. São 3 zagueiros, né? O Rafael Tolói chegou muito bem, né? Jogou aí contra o Botafogo, né? É um jogador muito experiente, né? Ele tem aí nível de Europa, né? Mas eu creio que pelo lado direito ali, o Ferrarese, né? Ele já está há um bom tempo, né, exercendo essa função, né? Já está consolidado, jogando muito bem na posição, né? Então eu creio que vá para o jogo. Juntamente aí com a Arboleda, né, que deve estar bem fisicamente, né, ele que há um bom tempo é referência aí da zaga do São Paulo, né, e pelo lado esquerdo o Alan Franco, né, apesar que o Sabino, né, tá jogando demais também pelo lado esquerdo, tá? Então, nessa posição para mim, qualquer um dos dois, né, o time está bem servido. Agora, a maior dúvida da escalação, né, seria o meio de campo, né? Eu creio que o Crespo irá utilizar os 3 jogadores que vêm jogando mais constantemente, né? Com mais rodagem no time, né? No caso, o Bobadilla e o Marcos Antônio com certeza irão para o jogo, né? Por conta da constância, né? A dúvida seria o terceiro jogador do meio de campo, né? Temos o Rodriguinho, né, que é um jogador de articulação, né, ou seja, se o Crespo preferir, ele pode colocar mais um volante também defensivo, né, o Pablo Maia ou o Alisson. Para esse primeiro jogo, na altitude, né, jogo difícil, fora de casa, né, eu começaria com 3 volantes defensivos, né, eu colocaria o Pablo Maia na contenção,
né, e completaria o meio de campo com Marcos Antônio e Bobadilha, né, invertendo aí o triângulo para baixo, né, e colocaria o Rodriguinho no segundo tempo, dependendo do resultado, tá? No ataque também temos aí uma dúvida, né? O Luciano, com certeza, né, ele vai para o jogo, né, e o parceiro de ataque dele seria Rigoni ou Ferreirinha, né? Porque tanto o Tapia quanto o Dineno, né, não tem condições nenhuma, né, para um jogo desse tamanho. Entre o Ferreirinha e o Rigoni, é um jogo fora de casa, né? Se o Ferreirinha estiver bem mesmo fisicamente, eu colocaria ele para puxar os contra-ataques. É um jogador mais rápido, né? Mais agudo, né? Dele pode sair aí um lance individual, né? Já o Rigoni, ele chegou agora, ele tem que conhecer mais o grupo, né? Eu tenho a impressão também que ele não está 100% fisicamente também, tá? Dessa forma, eu optaria pelo Ferreirinha para o primeiro jogo. É isso aí, galera. É jogo fundamental, né, para as pretensões do São Paulo esse ano, né? Vamos com tudo. A ansiedade está lá em cima, né? Jogadores, né, sejam abençoados e possam aí conseguir um bom resultado, né? Porque se tem uma torcida que merece um título dessa magnitude, é a torcida do São Paulo, viu? Porque o que esses caras fazem todos os jogos, né, lotando estádio, mesmo com preço abusivo, né, e nos jogos da Libertadores, né, com recepção do time aí no corredor de fogo, né, é uma torcida excepcional, né? Então é isso, galera. Se você aí é um torcedor tricolor raiz, aí deixa a sua opinião, tá? O que você acha, né? Qual seria a melhor escalação do time para esse jogo, né? Curte o vídeo aí para ajudar o nosso trabalho e se inscreve no canal, tá bom? Até a próxima, valeu! De gigantes,